Olá, professor José Carlos, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Vamos hoje discutir o caso clínico número 4, as principais hipóteses diagnósticas, os diagnósticos diferenciais, comorbidades, se houver, tratamento multidisciplinar e ou transdisciplinar e aspectos éticos e legais. É um caso muito interessante, retirado do livro Casos Clínicos da CID-10. Ex, 27 anos, egípcia, enfermeira, casada e sem filhos. Foi levada ao hospital psiquiátrico pelo marido porque estava muito excitada e tagarela. Após brigar com o marido, ela foi para a mesquita, onde permaneceu toda a noite rezando. Estava cada vez mais perturbada, agitada, não conseguia dormir, falava quase incessantemente, tagarela, né? E recusava-se a comer. Ela recitava orações fervorosamente, mas misturava algumas das palavras sem aparentemente dar-se conta disso. Sua conversa interminável era principalmente sobre religião, interrompendo-a apenas para recitar orações religiosas, nas quais acusava inúmeras pessoas de serem pecadoras, ordenando-lhes que rezassem. A mãe chamou o marido de ex e disse-lhe que ela era sua responsabilidade. Ex recusou o tratamento, então seu marido trouxe à força para o hospital. Ex era uma pessoa sociável que achava fácil fazer amigos, apreciando o fato de que sua habilidade era para cantar e também para dançar. Frequentemente a tornava o centro das atenções. Ela era uma mulher ativa e geralmente otimista, embora admitisse sentir-se deprimida às vezes. Não havia história de doença mental na sua família. Aos 22 anos, teve um episódio de depressão após a dissolução de seu primeiro casamento. Ela se sentia melancólica, com perda da autoconfiança. Isolou-se, não queria cantar ou ir a festas. Tinha dificuldades para dormir, acordava cedo e sentia-se cansada. Perdeu o apetite e peso. Ao mesmo tempo, conseguiu manter seu emprego com apenas alguns poucos dias ocasionais de licença por doença. Ela não procurou um médico. Após aproximadamente 6 meses, ela gradualmente melhorou e recuperou o seu habitual humor e nível de atividade. Ao exame, ex estava ordenada, até elegantemente vestida. Parecia excitada e irritável. Proferia xingamentos agressivos. Era muito loquaz e sua fala, às vezes, era difícil de acompanhar, porque falava muito rapidamente, passando de um assunto para outro. A chamada fuga de ideias, né? Ela se sentia superior aos outros, tinha os ciúmes de sua voz e beleza. Olha aí. Delírio de superioridade, né? Sua inteligência era acima da média e se sentia mais forte e mais saudável do que nunca. Delírio de grandeza também. Distraía-se com facilidade, uma distraibilidade, uma hipoprosexia voluntária, né? Diminuição da atenção, mas totalmente orientada alopsicamente quanto ao tempo, lugar, espaço, ambiente, e autopsicamente quanto a si, não demonstrando qualquer prejuízo da memória ou de outras funções cognitivas. O exame físico e neurológico, eletroencefalograma, investigações laboratoriais, incluindo função tiroidiana, todos normais. Então, vamos levantar nossa hipótese diagnóstica, comorbidades, que vimos aí que não tem nenhum problema físico, né, nem alterações hormonais, nem da tireoide. Porque o hipertiroidismo pode simular uma excitação, uma agitação, uma euforia, né? Já o hipo pode simular uma síndrome depressiva. Vamos verificar o tratamento e os aspectos éticos e legais. Na internação, Eise tinha exibido durante 4 dias um humor irritável e expansivo, com loquacidade, hiperatividade agitada, falta de sono e grandiosidade de caráter não delirante. Nenhum sintoma psicótico foi observado. Não havia evidência de qualquer etiologia orgânica, nem sinal de hipertiroidismo.
O uso de substância psicoativa não foi suspeitado. O atual episódio satisfaz, portanto, os critérios da CID-10 para mania sem sintomas psicóticos, F30.1. A gravidade permite a qualificação para esse diagnóstico, embora a duração seja de menos de uma semana, porque foi necessária internação hospitalar. Houve um episódio afetivo no passado de depressão leve a moderada. O diagnóstico é F31.1 pela CID-10, transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco, sem sintomas psicóticos. Atualmente, porque embora anteriormente possa ter tido algum sintoma psicótico, a gente tem que levar em conta que, semelhante ao filme Mr. Jones, com Richard Gere, que também é de um transtorno afetivo bipolar, há períodos, há fases com e há fases sem sintomas psicóticos. Em relação à internação, nós temos que seguir a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica, que temos a internação voluntária. Dificilmente uma pessoa nessa situação iria aceitar uma internação psiquiátrica. Internação involuntária, que aí o marido assina a responsabilidade, ou internação compulsória, quando é pela justiça, o juiz de plantão que indica a internação. Aqui, no caso, foi uma internação involuntária sob a responsabilidade do marido, né? Essa senhora precisa, então, de um estabilizador de humor, tipo carbonato de lítio, tá? Na fase maníaca ou na depressiva, podemos usar o lítio. Quando há muita agitação, algum antipsicótico, tá? Típico, tipo a clorpromazina, levomipromazina, que tem mais efeitos sedativos, tá? Como também, na fase depressiva, antidepressivos. A observação é importante, a psicoterapia cognitivo-comportamental também é de muita importância. Além disso, vocês viram os aspectos previdenciários, que essa senhora tem o direito, desde que teve lá os seus 12 meses de recolhimento pelo INSS, seja autônomo ou em algum trabalho que ela teve anteriormente. É importante também abordar a família, né? A família deve estar envolvida, tanto nos aspectos de psicoeducação, de saber o que está acontecendo com a paciente, porque não é fácil. Quando eu falo família, não só o marido, mas também a mãe, que vocês lembrem bem, que a mãe entregou o caso para o marido, dizendo que era responsabilidade dele, né? Mas também a mãe deve estar por dentro do que está acontecendo. E eu espero que também vocês possam ter essa visão holística, biopsico, socioambiental do paciente, levando em conta também seus aspectos espirituais, até porque, pela própria OMS, Organização Mundial de Saúde, a espiritualidade é um fator de enfrentamento aí das doenças, né? Então, essa visão holística é de suma importância aí para essas discussões. Muito obrigado.